Fala galera do canal, vamos para mais um vídeo, dessa vez as reações do Craque Neto, junto com a Rádio Bandeirantes, aí os comentaristas da Rádio Bandeirantes. Vamos falar um pouco aí sobre a eliminação do Brasil, triste eliminação, esperávamos que o Brasil pudesse ir mais longe, mas vamos fazer uma análise mais minuciosa aí sobre o que acarretou, né, o que aconteceu, que levou a seleção brasileira a ter essa eliminação tão precoce, né, e para um adversário que imaginávamos conseguir passar. Então ele vai dar uma esmiuçada aí no que fez com que a seleção tivesse essa eliminação vergonhosa. Então se você gosta do conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ficar até o final do vídeo. Lembrando que durante o vídeo vai aparecer alguns links para produtos exclusivos do Flamengo e também da seleção brasileira. Se você tiver interesse em comprar, acessa lá e fica à vontade. Vamos para o conteúdo. Aniversário hoje, né? Tenho certeza que ela está super orgulhosa de você aí, mais uma Copa do Mundo. Para a Sônia, para a Thaís, para o Cláudio, para todos aqueles que são os ouvintes do Jornal Gente. Assim, eu não sei se tem muito tempo para falar, mas o problema não são os bons jogadores. O problema é você não ter um lateral direito, o problema é você não ter um lateral esquerdo, você não tem dois volantes de marcação. Se tivesse o Dunga e o Mauro Silva, o Bruno Guimarães, o Vinícius Júnior, eles iam jogar melhor. A gente não tem um lateral para cruzar a bola, pô. A gente não tem o lateral esquerdo que chegue na linha de fundo. A gente tem 5 ex-presidentes. Caio Teixeira, se sair do país, está preso. Rogério Caboclo foi destituído do cargo por acusação. E eu sou um dos únicos caras que falam isso da Band inteira. Eu falo o que eu quero, a hora que eu quero e quando eu quiser. Em qualquer que seja, Band News, Bandeirantes, apito final, aonde for, com quem for. Porque eu já tive problemas de senador, de treinador, de presidente de CBF, querer me mandar embora da Band. Eu já tive 5 Copas do Mundo com as pessoas que queriam mandar embora da Band. Fizeram campanha. Não conseguiram mandar e não vão conseguir mandar embora. A gente teve o Edinaldo, que há 6 meses atrás foi destituído do cargo. Ele conseguiu uma canetada no Gilmar Mendes, voltou e depois saiu. Sabia quem era. E que antes do jogo aconteceu tudo que aconteceu aí. A gente colocou o Fernando Diniz como treinador do Fluminense e treinador da seleção. A gente não ganhou da Venezuela, gente. A gente terminou na 5ª posição na eliminatória. Se tivesse de verdade, a gente tinha que ir para a repescagem. Não são os atacantes. Não é porque a gente não tem bons jogadores. Isso já vem há mais de 20 anos. O Zé Maria Marim, ele morreu aí, ele foi preso. O Marco Polo Deonero tomou 80 anos da FIFA. A gente foi para uma Copa do Mundo que a gente pegou, a gente liberou os caras depois do Japão, a gente liberou 2 dias. Os caras foram para boate. Pô, gente, os caras não treinaram. O treinador da seleção brasileira, que é o Ancelotti, ele ganha 6 milhões por mês. Renovaram o contrato dele, se vocês fizerem as contas, eu sou bom de conta, ele vai ganhar 300 milhões até 2030. Se ele é bom ou não, uma outra coisa que o Capriotti e eu ontem, depois do jogo, já discutiu. Ele não colocou um time. Ele levou o Neymar, a aclamação para o Neymar em relação àquilo que foi feito lá no Rio de Janeiro foi vergonhoso, gente. Pô, vocês assistiram Inglaterra e México ontem, você pode falar o que quiser do México. Não tem um torcedor mexicano que não vai ficar feliz com a seleção mexicana. Que perdeu o jogo de 3-2, os caras correram pra cacete. A gente não teve orgulho de vestir a camisa de seleção brasileira, são jogadores nojentos. São jogadores que não têm identificação nenhuma. Olha o Mbappé.
A gente, aqui no Brasil, a gente tá dando pau no Olise porque ele não dá entrevista. Vocês sabem que o menino não sabe falar francês, das dificuldades que ele tem em relação ao idioma, de ter mãe. Não sei. Pô, a gente dá pau no Mbappé, o cara tem 19 gols em 19 jogos. A gente puxa o saco do Neymar, pô. O Neymar não teve condições de ir para a Copa do Mundo. Ele foi machucado. O Rafinha ficou 5 horas arrumando o cabelo. Acabou o jogo. O Vinícius Júnior tinha 2 brincos de diamante na orelha. Eu não sou contra brinco. Até gostaria de botar brinco. Botar um piercing. Mas eu não tenho saco para isso. O cara ficou 40 minutos botando diamante. Cadê a Virgínia? Cadê as esposas? Cadê os filhos? Cadê as mães? Cadê os pais? Futebol é 40 dias, não tem que ter mãe, não tem que ter pai, não tem que ter filho, não tem que ter filha. É 40 dias. Sabe quanto que eles iam ganhar? 15 milhões de dólares de prêmio. O problema não é o jogo da Noruega. O problema é aquilo que aconteceu durante 4 anos, durante 12 anos. A gente perdeu para a Bélgica, que era uma seleção jovem, virou velha e está classificada. A gente perdeu para a Croácia, que quase se classificou. A gente quase perdeu para o Japão. A gente só ganhou de 3-0 do Haiti. Que eu, minha mãe, que está tomando café aqui, é sua mãe que está fazendo aniversário hoje, a Sônia Blota, a Thaís. Se nós botar a chuteira, nós ganhamos. Pô, não é só a falta de jogadores bons. Não é isso, gente. A gente tem que restabelecer aquilo que é o futebol. A gente tem que entender que o futebol tem que sair da mão dessas pessoas que fazem as coisas políticas em relação... Hoje, a CBF tem força em Brasília. Não é só o jogador que joga ali. Eu, quando jogava, a gente até achava que era. Mas não é isso. Uma vergonha. Jogadores que chegam de helicópteros. Jogadores que acaba o jogo, ninguém volta. Jogador que termina o jogo, ninguém dá entrevista. A gente dependeu do Neymar, da pior fase da vida dele. O cara, pô, faz as coisas pensadas. Acaba o jogo, ele vai no meio do campo e chora, levanta. Pô, Deus não tá aí pro jogo. Deus é uma coisa que todos... Pô, Deus torce para todo mundo. A gente tem a mania, olha, vamos... eu vi aí, eu assisto todos os jogos. Pô, a gente torcendo contra a Argentina. A gente tá igual o Corinthians e o São Paulo tá conversando aqui. A gente torce contra o Palmeiras aqui. Corinthians, Corinthians, São Paulo, Santos. A gente agora é torcedor contra o Palmeiras. Por que o Palmeiras ganha tudo? Porque é organizado, tem presidenta boa, que não tem medo de torcida, que não tem medo de dirigente, que contrata quem tem que contratar. A seleção brasileira é uma vergonha. O Igor Thiago não pode jogar na seleção, velho. A gente dependeu do Matheus Cunha. Pô, você acha que vai ganhar a Copa do Mundo com o Matheus Cunha, gente? Pô, não precisa entender de futebol, pô. É o que eu penso aí. Então, Neto, voltando àquela nossa conversa da sexta-feira, né? Não lhe parece mesmo que é uma questão geracional, né? Porque, tudo bem, eu concordo com tudo que você disse aí sobre os cartolas, são um bando de, enfim, de gente desonesta, etc e tal. Mas foi com essa gente aí, por bem ou por mal, que o Brasil é pentacampeão. Não com essa gente, com os jogadores que sempre teve, né? Ao longo dos anos. E aí, quando a gente observa, nesses 24 anos, ao longo desses 24 anos, a cada Copa foi piorando, né? É que nós não temos jogadores. Jogador de qualidade. Nem o Vini Júnior, que é tão paparicado pela imprensa esportiva, é isso tudo. Ele é bom jogador. Penso igual. Isso é toda razão. Mas é assim, aí ficam as pessoas aqui... Então, assim, veja, Neto, o treinador seja o melhor do mundo, a seleção é ruim. Isso, exatamente. Ó, sabe, teve pênalti ontem em Inglaterra e México. Sabe quem bateu? Harry Kane. Teve pênalti França e Paraguai. Sabe quem bateu? Mbappé, que é um monstro de jogador. Eu sou fã incondicional do Mbappé. Tem jogo de Portugal que estava 0-0. Sabe quem bateu? Cristiano Ronaldo. Vinícius Júnior pega da bola. O cara tá com 4 gols. Pode ser artilheiro da Copa do Mundo, brigar com todo mundo, o cara pipoca para bater o pênalti. Aí a ordem do treinador, que ordem do treinador, rapaz? Treinador não joga bola, treinador não bate pênalti, treinador não toma frango, treinador não fica impedido, treinador não faz falta,
Treinador é importante pra caramba pra ganhar título. A maioria dos treinadores perde. Treinador bom que ganha título. E você tem toda a razão. Essa é uma Sabe quantos jogadores dessa geração, dessa convocação aí, de 3, 4 Copas do Mundo junto que eles estão? Sabe o que eles ganharam, Cláudio? Uma Copa América. 6 jogadores de 26 que estão aí só ganharam uma Copa América. O Mbappé, sabe o que ele tem? Ele é vice-campeão, ele é campeão do mundo, ele tem 19 gols, ele vai ser o maior artilheiro de Copa do Mundo, e quando tem pênalti ele bate. E a nossa geração é uma geração perdedora, mentirosa, fraquíssima. Geração fraca, de jogadores fracos. O Vinícius Júnior não é craque, ele é bom jogador. Matheus Cunha nunca jogaria do meu lado. Nunca seria titular. A gente tem o lateral esquerdo, que a Globo, Matheus Cunha, que os caras começam a querer fazer os caras ser craque e não são. Aí nessa seleção só tinha um gênio, que é o Neymar, que não é mais jogador de futebol. Ele é ex-jogador, ele é chorão. É chorãozinho. O jogador não tem que ficar chorando. Pra mim, chora dentro do vestiário. É assim que tem que fazer. Agora, é uma geração fraca, uma geração de jogadores medíocres. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, conheça a Base 44. Eu criei um app para seguir hábitos diários que ajudam. Olha, Neto, de fato, você lavou minha alma ontem, tá lavando agora, porque você falou exatamente tudo o que eu penso. E vou até colocar um adendo da Thaisa, que, olha, se a gente não sabia, assim, para decorar os nomes de todo mundo que estava lá em campo, que joga pela seleção brasileira, eu não conhecia metade, de verdade, assim. Eu sei que é para mais, tem que acompanhar, etc e tal, mas assim, de fato... Ninguém sabe quem é, Sônia. Mas é verdade, Neto, você tem toda a razão, ninguém sabe quem é. Primeiro, assim, esse pênalti vergonhoso do Bruno Guimarães, que é um absurdo, eu não sei que negócio de ordem, de arbitragem, o Capri estava me explicando isso, não dá para entender. Tinha que ter sido batido pelo Vinícius Júnior. E aquela troca que o Ancelotti faz no segundo tempo, o que foi aquilo, Neto? Era tentativa de quê? De salvar o caos, de tentar todo mundo jogar para ninguém perder a oportunidade? Eu não entendi aquilo. Eu vou tentar explicar para vocês que eu sempre fui... eu não gosto de falar muito de mim, porque eu já parei de jogar bola faz muito tempo. Eu sou comentarista, sou apresentador, mas eu fui um jogador do Brasil. Acho que eu estou entre os 10 maiores batedores de falta e de pênalti de escanteio da história. Não gosto de falar muito de mim. Mesmo. Detesto falar de mim. Não suporto. Mas eu vou falar. Por exemplo, todas as vezes que eu joguei futebol em qualquer que seja o jogo, Campeonato Paulista, Brasileiro, Libertadores, qualquer jogo, tivesse 0-0, ninguém chega na bola. Nenhum jogador chega na bola. Eu tenho que bater 0-0. Porque o craque tem que bater. O cara que é artilheiro tem que bater. Primeiro que ele tem que bater para ele ser mais artilheiro. Segundo, ele tem responsabilidade para isso. Não é o treinador que manda bater. E dentro do campo, o craque pega a bola. Quem bate é o cara. E o Vinícius Júnior pipocou para bater o pênalti. Ponto. Agora eles querem falar que foi ordem para não ter esse tipo de comentário. E mais, hein? E quando tá 2-0, o craque, o capitão do time, que eu sempre fui, deixa o centroavante bater para ele fazer gol. É assim que é. E é assim que toca a banda. O Dunga, que foi crucificado por todos nós nesse país, na Copa do Mundo ele bateu o pênalti na final. Na final da Copa do Mundo, o Dunga, dos últimos treinadores da seleção brasileira, foi o único que não se vendeu para nenhuma marca. Os outros dois se venderam para todas as marcas de televisão. E propaganda. Cara que ganha 6 milhões por mês. Então, quando ele substitui do jeito que ele substituiu, primeiro porque ele é conservador em relação ao futebol. E o Capriotti sabe muito bem disso, e nós aqui, e a Thaís, vocês todos sabem. Quando você vê um jogo de futebol e ele não tira o Casemiro, ele continua com a mesma... Então, ele não enxerga aquilo que é a seleção. Porque, como o Cláudio Humberto falou, ele é treinador maravilhoso. Do Real Madrid, do Bayern, da seleção brasileira, ele não foi. Ele e o Rodrigo Caetano tinham que ser mandados embora hoje pelo presidente. Mas que moral tem o presidente se é o presidente que não manda? Que quem manda é o filho do Gilmar Mendes. Ai, Neto, você está ajudando a gente aqui a digerir o que aconteceu e queria que você ajudasse a gente também a olhar para frente, né? Porque
Ainda tem muito jogo bom nessa Copa. A gente vai acompanhar tudo aqui na Bandeirantes. Mas pro Brasil, meu amigo, só 2030. Amigos, o clima é ruim. O craque Neto só fez expor aquilo que a gente já sabe que a seleção é. Eu acho que o problema não é fora de campo. Embora a gente tenha tido um ciclo de treinadores diferentes, a seleção brasileira sempre foi isso. E em outros cenários nós somos campeões com um treinador chegando em cima da hora, ou o treinador no ciclo inteiro. Então acho que o problema não é esse. Eu acho que o problema principal é a falta de identidade do nosso jogo. E trazer um treinador estrangeiro é chancelar que nós não sabemos mais o que estamos fazendo dentro de campo. O Brasil sempre teve uma ideia clara de jogo bonito, controle da partida, né? Sempre fabricou bons atacantes, bons meias, o que está praticamente extinto, né? A gente não tem um centroavante do nível do Haaland, a gente sempre teve, né? A gente não tem um centroavante, a gente não tem um meia, né? Porque o Neymar originalmente não é meia, ele era um ponta que virou meia pela sua qualidade, né? Seu refino, mas não fabricamos mais, não temos mais esse nível de jogador. E isso reflete no campo. Sem essas peças, sem esses jogadores decisivos, não vamos conseguir vencer partidas como essas, né? Eu realmente acho que a Noruega não é um time melhor do que o Brasil, mas ela tem jogadores que decidem partida e nós não temos. E a prova disso é o Vinícius Júnior passar o pênalti para o Guimarães. Isso é a prova de que ele não tem o espírito de protagonista. Ele é um grande jogador, mas ele não tem como ser o protagonista da seleção, porque o Messi não é especialista em pênalti. Inclusive, tem um dado interessante, ele é o jogador que mais perdeu pênaltis em Copa do Mundo, sabia? Mas ele não deixa de bater pênalti na Argentina. Por quê? Porque ele entende o peso da camisa 10, de ser o principal jogador. Então, se ele vai perder ou vai acertar, ele vai lá bater. Então, o Vinícius Júnior não tem como ser essa figura. E o Neymar agora tá parando, né? Já avisou que não vai jogar mais pela seleção. Então, a nossa identidade foi perdida. Nós não temos mais os melhores jogadores. E futebol se resolve em campo. A gente reclama tanto de estrutura, de programação. O Tite teve 8 anos, né, 2 Copas e não conseguiu ser campeão. Com um time encaixadinho, bonitinho, né? Óbvio, pegou a Croácia, vice-campeã, que era uma boa seleção. Então não foi uma derrota para um time qualquer. Mas da forma que foi, fica claro que é um time que emocionalmente não estava preparado para ser campeão daquela Copa, né? Então, são cenários que a gente precisa reavaliar. E eu acho que o Ancelotti entendeu muito mal a situação da seleção brasileira agora. E a forma que ele está querendo corrigir as coisas é pior ainda, porque ele está descaracterizando a seleção brasileira. Porque se a seleção brasileira jogar recuada contra a Noruega, né, contra o Japão, entregar a bola para o Japão, para a Noruega, aí sim você chancela, você mostra para todo mundo que agora a seleção brasileira é isso. É um time reativo, é um time que não sabe jogar, não sabe dominar a partida como sempre dominou. E que seleções de menor porte, de menor relevância no futebol mundial, podem dominar o Brasil, podem ter a bola e podem vencer o Brasil. Então a Noruega, ela foi pronta para sofrer na partida contra o Brasil, mas no segundo tempo o treinador percebeu que o Brasil não queria jogar. Então ele foi para cima, mudou os pontas e deu no que deu, né? Então fica essa lição aí. E eu quero ver a opinião de vocês nos comentários. Vocês acham que a seleção com o Ancelotti tem jeito? Será que ele vai conseguir encontrar aí, idealizar uma nova seleção brasileira? Ou resgatar o que a seleção um dia foi? Deixa aí sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E até a próxima.